Oi, gente, vamos voltar para o nosso papo de cromossomos? Hoje falando sobre um assunto que interessa muita gente. É sobre a estatura, a altura dos nossos meninos, né? A gente tem visto uma relação muito grande das síndromes com um crescimento que às vezes é considerado demais pelas mães e pelos pais, né? Eu me lembro que quando meu filho fez 2 anos, o pediatra falou: eu não tô entendendo porque ele tá com uma projeção aqui de 1,92, o pai tem 1,80, a mãe tem 1,57, de onde que esse menino tá tão alto, né? E a gente mal sabia, demoramos muitos anos para entender por que essa altura tava desse jeito. Bom, a gente não tem como falar sobre altura sem citar os genes choques. É uma palestra do Dr. Rodolfo Reis, ele é argentino. Há mais ou menos 3 anos ele falou numa conferência lá nos Estados Unidos sobre a incidência desses genes que são conhecidíssimos do pessoal da genética, porque eles têm uma relação muito direta com a formação do esqueleto. Para a gente falar sobre isso, nós vamos voltar lá para o nosso período embrionário, né? Da época que a gente vai nascer ainda. Imagina você, um bebezinho saindo pelo canal da vagina, se ele tivesse os ossos rígidos, igual os ossos de um adulto, ele se quebraria inteiro, né? A razão disso, a gente tem até aquela moleira, né, que só vai se fechar quando você tem quase 1 ano de idade. Por isso, é porque, na verdade, nós não temos ossos, a gente tem uma cartilagem, né? E quem comanda o processo de cartilagem virar osso, se esticando, são os genes choques. A gente tem um par de genes choques em cada célula. Um deles fica no cromossomo X e o outro no cromossomo Y, no caso dos homens. No caso da mulher, ela tem uma cópia, um fica no X e o outro fica no outro X. Os genes choques, então, são responsáveis pela transformação da cartilagem em osso. Isso nos nossos meninos é um pouco mais demorado, tanto que a idade óssea deles tende a ser bem menor do que a idade cronológica, né? Esse processo é mais lento. Os genes choques são bagunçados quando existem as cópias, né, dos genes nos 2 cromossomos copiados. E além disso, eu queria falar com vocês sobre o antídoto. Vocês já ouviram falar que quando a menina fica menstruada, ela para de crescer? Não é uma coincidência. A menina para de crescer porque ela começa a ter mais progesterona no corpo dela. E a progesterona é essa mensagem, né, que diz: cartilagem, você não precisa mais virar osso, você tem que parar de crescer, porque senão nós vamos ser um bando de gigantes, né? E a testosterona, no caso do homem, faz esse mesmo papel. Ela manda a cartilagem parar de crescer. Pois bem, nós temos uma deficiência nos nossos meninos de testosterona. Então, além da duplicação do gene choque, você tem aí a incidência da testosterona, que é menor. É por isso que muitas vezes administra-se a testosterona sintética, né? O comprimido, né? Agora saiu em comprimido, mas tem a injeção também, para que o indivíduo pare de crescer, porque ainda existe um componente contra eles. Eles têm baixa tonicidade muscular, os ombros aproximados do corpo. Pode ir muito para a academia, mas não consegue ganhar tônus muscular, né? Porque eles já têm uma tonicidade menor do que a esperada, né? Quando eles são muito altos, isso fica muito evidente. Então, é por isso que muitos pais resolvem suplementar a testosterona. E não só por isso também, ela tem a ver com o humor, né? A redução de crises, assim, de falta de compensação emocional. E ela também tem, as mães que já têm usado, têm falado sobre o foco das crianças e adolescentes melhorar, né, com o tempo de uso da testosterona. Na comunidade internacional também tem existido um consenso de que, embora alguns indivíduos fiquem um pouco mais agressivos com a testosterona, a maioria não fica, né? Então, está sendo bastante usada aí fora do Brasil também, tá certo? Foi bom falar com vocês sobre isso, é um aspecto importante das síndromes e a gente volta a qualquer hora com o Papo de Cromossomos. Um beijo!